O Ministério da Saúde do Brasil divulgou agora, no início de 2023, agora em janeiro, uma norma técnica que autoriza a vacina de reforço contra o coronavírus para aquelas crianças que já fizeram aquele ciclo inicial, a partir de 5 anos de idade. Então, aqui no Brasil, a gente sabe que as crianças a partir de 5 anos podem completar seu ciclo de vacinação contra o coronavírus com a vacina da Pfizer ou a vacina do Butantan, né, que é a vacina Coronavac. Então, para essas crianças que já completaram esse ciclo inicial de 2 doses, está autorizado a partir de janeiro a vacina de reforço. O prazo estabelecido aí é de 4 meses depois de completos esse esquema inicial. Então, se seu filho, a criança aí que você cuida, já completou esse ciclo inicial de 2 doses da Coronavac ou da vacina da Pfizer e já tem 4 meses passados desse ciclo completo, você está autorizado a levar seu filho e está indicado que se realize a vacina de reforço contra o coronavírus. Sempre que a gente fala de vacina para coronavírus, né, contra o Covid-19 para crianças, a gente sempre recupera aquela informação de que a gente sabe que coronavírus para crianças, né, elas têm uma evolução muito mais benigna. Né, e quando a gente compara com a população adulta, com aquela população que tem comorbidades, o quadro ele é muito mais brando, né, são muito menos sintomas que se apresentam, são muito menos quadros de internação. De qualquer forma, o Ministério da Saúde do Brasil ele se preocupa bastante com o coronavírus nas crianças e tem essa preocupação em relação à vacinação, porque nossos números aqui, quando a gente compara com outros países, são números que geram um pouco de preocupação. Então, comparativamente, no Brasil, ao número de mortes total, ao número de internamentos total, considerando a população adulta, a população com morbidade, obviamente o número de crianças que ficam internadas, o número de crianças que evolui para um caso grave, o que evolui até mesmo para o óbito, é um número muito pequeno. Mas quando a gente compara esses números para outros países, né, quando a gente compara esses números com números de outros países, principalmente países que têm uma população equivalente à nossa população brasileira, a gente tem um número no Brasil que é um número muito grande, um número que gera preocupação. Só para a gente ter uma ideia, desde o início da pandemia até agora, né, até dezembro de 2022, a gente teve 1.687 óbitos de crianças de 1 até 4 anos. Para essa mesma população, a gente teve um número de 32 mil internações. Né? É um número que, mais uma vez eu falo, é um número que, quando a gente se compara para o total de internamentos para a população em geral, é um número que não é tão grande, é uma porcentagem pequena. Mas esse mesmo número, se você considerar populações equivalentes, outros países que têm um desenvolvimento equivalente ao desenvolvimento do Brasil, são números que assustam, são números que colocam o Brasil dentre aqueles países em que o Covid realmente tem acometido as crianças de forma a gerar e a levar essa preocupação. Uma outra preocupação também em relação ao coronavírus para crianças, ela se dá também em torno daquelas complicações do coronavírus, né? A gente tem aqui um vídeo aí falando sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, por exemplo, que está relacionada à infecção pelo Covid, que muitas vezes inicialmente é uma infecção leve, mas que pode levar a essa complicação em alguns casos. Aqui no Brasil, a gente já teve, né, registrados e confirmados 1.960 casos dessa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Foram registrados 134 óbitos de crianças, né, e adolescentes até 19 anos com esse diagnóstico. Quando a gente fala de criança aí de 5 a 14 anos, a gente teve 58 óbitos, né, secundários a essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica que tem relação com a infecção pelo Covid. Então, esses são números que geram essa preocupação e que fazem com que a nossa atenção e cuidado em relação à vacinação contra o coronavírus para a criança, ela se torne sim também uma prioridade. E o que leva os países também a se preocuparem agora com essa dose de reforço para essa população pediátrica, que também já é feita na população adulta, né? Como a gente já sabe e já está acostumado a acompanhar aquelas doses de reforço que têm sido feitas para a população adulta e para a população com morbidade. O raciocínio, na verdade, é o mesmo, né? A gente sabe que foi já verificado nos estudos, a partir do início da vacinação nessa pandemia, que aquele esquema inicial de vacinação, ele confere uma proteção importante contra o coronavírus, mas essa proteção ela vai decaindo ao longo do tempo. Ao longo dos meses, a produção de anticorpos, que é estimulada pela vacina, ela tem seus níveis séricos, né, seus níveis sanguíneos caindo. Então essa proteção ela tende a diminuir conforme o tempo vai passando. Além dessa redução de proteção com o tempo, a gente também tem para o coronavírus a questão das variantes, o surgimento dessas variantes
que podem driblar aí o sistema imunológico que aprendeu a se proteger do coronavírus, seja tendo sido infectado ou com o esquema vacinal completo. O surgimento dessas variantes traz sempre um risco. Só para a gente recuperar um pouco o histórico de vacinação para crianças no Brasil, né, já que são tantas informações que vão surgindo assim em pouco tempo, em janeiro de 2022 a gente começou a vacinação aqui no Brasil com a vacina da Pfizer, né, que foi autorizada ali 17 de janeiro de 2022. Depois, uma semaninha depois, a gente teve autorizado também a vacina do Butantan, né, Coronavac, também autorizada para a população pediátrica. A da Pfizer era a partir de 5 anos de idade, a Coronavac a partir de 6 anos de idade. Então isso foi no começo do ano passado, né, em 2022. No meio do ano, ali por volta de julho de 2022, a gente teve autorizado a vacina Coronavac para a população também a partir de 3 anos de idade. Então a gente teve uma ampliação de cobertura para a faixa etária pediátrica para 3 anos de idade com a vacina Coronavac. E em setembro de 2022, a gente teve a autorização da vacina da Pfizer para aquela população a partir de 6 meses de idade. Então já ampliando aí bastante a faixa etária de cobertura para a vacinação contra o coronavírus. A decisão do Ministério da Saúde para a aprovação dessa dose de reforço para essa população de 5 a 11 anos de idade se deu a partir de estudos que demonstraram que essa dose de reforço ela é segura, na medida que não traz riscos de efeitos colaterais importantes para as crianças e se tornou também eficaz, na medida que consegue trazer proteção, ela consegue aumentar o número de anticorpos que vão proteger essas crianças para uma possível infecção pelo coronavírus. Então, a partir de agora, está autorizada a vacinação de reforço para crianças de 5 a 11 anos de idade, que já tenham passado aí 4 meses desde a sua segunda dose daquele ciclo inicial de vacinação contra a Covid-19, seja que tenha sido feito pela vacina do Butantan, Coronavac, ou mesmo a vacina da Pfizer, completou ali as 2 doses, já tem 4 meses da segunda dose, está recomendado e autorizado a utilização da vacina de reforço. A vacina de escolha vai ser a vacina da Pfizer, já que essa vacina se demonstrou nos estudos segura e efetiva para conferir proteção contra novas infecções pelo coronavírus.